breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, and checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai falar sobre a segunda etapa do AMA Supercross em St. Louis, uma corrida cheia de disputas, bem diferente. E também queria dizer para vocês que esse vídeo já era para ter saído, mas eu vim de férias para os Estados Unidos com a minha família, até por isso não vou conseguir assistir ao vivo agora a etapa de sábado, Anaheim 2, aí, que vai ter o retorno do Hector. Mas daqui uns dias eu estou de volta, faço um vídeo para vocês, eu vou estar no cruzeiro, então lá não tem internet. Mas em breve aí tem um vídeo. Então já deixa seu like, se inscreve e lembra de entrar também no canal Backup aqui, que é o LS14 Vídeos, que eu posto um conteúdo um pouco diferente lá, mas vocês vão curtir também. Run. Bom, como vocês viram, o pessoal da Feld Motorsports está bloqueando bastante os vídeos no YouTube, estão dando bastante reivindicação das imagens, então tá bem difícil. O último vídeo eu tive que editar 5 vezes para conseguir postar, por isso que não tá dando para pôr muita imagem. E hoje também a gente não tem o Giazinho, que tá lá no Brasil, treinando aí, se recuperando do joelho. Se liguem também que ele tá iniciando agora um sistema de treinamento online, tá com Close Friends no Instagram, que tá bem bacana para você acompanhar o dia a dia dele. E nessa etapa, o terceiro colocado é o ex-campeão americano de Supercross, o Jason Anderson, um cara que tá meio abaixo assim do radar do pessoal, e ele até se sente confortável nessa posição, já comentou em algumas entrevistas. Ele vem tendo bons resultados, está crescendo no campeonato, mas não é aquele cara que está todo mundo apostando para vencer, o que torna ele perigoso, que é um cara experiente, que sabe vencer prova e não está sendo muito focado pelos adversários, né? Então ele fez o segundo lugar na Heat 2, ele conseguiu ter uma boa prova, é uma bateria mais curta de tempo, ele tem esse sprint, a gente sabe que ele treina com o Aldon Baker, que é um grande treinador aí, e para quem conhece os pilotos dele e já acompanha o trabalho, sabe que preparo físico não é o problema. Ele também teve uma situação no início, que ele disputou com o Barcia, ele chegou a tentar passar o Barcia por fora já nas primeiras 2 voltas, na curva ali antes da chegada, e o Barcia empurrou ele, é um cara bem agressivo, e logo em seguida deu mais uma bloqueada ele na parede após a chegada. Então, se ele consegue ultrapassar o Barcia ali, ele teria ido para frente mais rápido, passado o Zach Osborne talvez antes, e talvez tido alguma chance aí, sendo o piloto que era, não tem o apelido de Bambam ou Barcia à toa, deu uma espremida nele e garantiu aí a posição dele. Então, esse, na minha opinião, foi um momento decisivo para o Barcia em relação ao Anderson. Mas ele está em quarto no campeonato, 4 pontos atrás do Justin Barcia. Ele tá ali na briga, é o que eu disse, ele tá meio abaixo assim do radar da galera, mas tenho certeza que ele, se continuar essa boa performance, ele vai andar muito bem. Lembrando que foram apenas 2 etapas, é um campeonato extremamente longo, tem muita água para correr ainda. Já o segundo lugar é o Justin Barcia, um piloto que eu admiro muito por ter essa pilotagem agressiva que eu comentei. Ele talvez no passado aí da 250 fosse agressivo excessivamente, né? Então talvez perdia tempo para bater em um piloto, bloquear, até mesmo nos treinos ele já entrava em confusão, mas parece ter amadurecido com essas dificuldades que ele teve na carreira, já teve lá embaixo, no fundo do poço, chegou a cogitar a aposentadoria, já foi campeão, então ele já passou por tudo, nada é novidade para ele. Isso mentalmente faz muita diferença, o torna um adversário bem perigoso, que não se abala facilmente. Tanto que esse ano foi uma surpresa, digamos assim, na abertura vencer. Ele vinha andando bem desde os treinos, desde a etapa do Supercross de Paris, que vocês podem acompanhar aqui no canal, tem uns vídeos mais antigos aí contando da participação dele, e também do Enzo Lopes. E ele veio crescendo, tirando voltas boas, fez a segunda melhor volta da prova, um pouquinho mais lento só que o Ken Roczen, que estava num dia inspirado. Ele decidiu a prova nesse momento que eu falei
em relação ao Anderson, ele não deixou ele passar, então ele não entrega a posição fácil. Foi para cima do Zach Osborne, fez a ultrapassagem, ele tentou atacar o Ken Roczen, no início deu a sensação que ele iria conseguir tirar a diferença, chegou a virar mais rápido, mas do meio para o final, como ele mesmo comentou, perdeu um pouquinho ali do gás, no sentido de velocidade, e quem sabe até preparo físico. Ele comentou que estava doente, que não estava se sentindo bem, ainda estava meio gripado, então acabou prejudicando a performance dele. Ele andou muito bem estando nessa situação. Só para vocês terem uma ideia, se não me engano, 12 pilotos viraram 52 segundos a volta, ou seja, no mesmo segundo, 12 pilotos. Então, o padrão da prova, o nível, é extremamente alto no Supercross, o que deixa a missão aí do nosso amigo Hector Assunção de classificar para a final bem difícil. Ele volta esse final de semana em Anaheim 2, ele preferiu não participar de St. Louis, que era uma etapa muito longe e iria ter um custo muito caro para se deslocar, sem falar que esses 15 dias praticamente que ele ficou agora sem, por não ter ido na etapa, ele conseguiu se preparar melhor. A gente tem acompanhado alguns vídeos dele treinando, dá para ver ele bem mais solto nas costelas, mais adaptado, conseguiu fazer algumas modificações da moto, no corpo da injeção, conseguiu dar mais um talentinho no motor, então sem dúvida vai fazer diferença aí. Se tudo der certo, a gente consegue uma classificação. E o grande vencedor é um cara que eu admiro demais, é o Ken Roczen. Sem falar todo o potencial dele como piloto, desde muito novo, andando muito rápido no Mundial de Motocross, foi para os Estados Unidos, venceu, mas essas lesões que ele teve, primeiro em um braço, depois no outro, se não me engano foi 9 cirurgias no braço esquerdo e mais algumas no braço direito, depois no segundo acidente. Ele levou 3 anos para conseguir a primeira vitória dele após o acidente e finalmente chegou. Ele, sem dúvida, passou por diversas coisas, uma situação muito difícil de ser superada. Eu, particularmente, já me machuquei bastante na minha carreira e psicologicamente é muito difícil, porque você está no seu topo de performance, digamos assim, e de repente você está numa cama de hospital durante dias, tem que recomeçar do zero, parece que todo mundo ficou mais rápido, tudo ficou mais difícil. E lembrando que o ano passado ele quase teve essa vitória, mas o Cooper não deixou fácil para ele. Na última curva eles se bateram e o Cooper venceu por um pentelinho a prova. Então ele comentou que teve que lidar com depressão e uma série de coisas, mas um campeão de verdade como ele conseguiu superar tudo isso. Tem um mental muito forte, que é algo inexplicável. Acredito que poucas pessoas conseguem entender isso, a dificuldade do atleta, tudo que ele tem que superar, os sentimentos, a pressão. Mas, cara, muito feliz ver a esposa dele chorando na arquibancada. Ele, eu não sei, ele me passou uma impressão assim de não sei explicar, talvez mais frieza no pódio, né? A gente imaginava que ele ia chorar, enfim, ficar todo feliz, mas ele mostrou muito controlado e até por isso talvez que ele conseguiu se recuperar tão bem dessa situação. Andou muito bem na prova, ele conseguiu largar em segundo, logo em seguida foi para cima do Zach Osborne, deu uma prensada nele, fez a ultrapassagem e dali em diante ele andou muito preciso. Ele é um cara que tem um controle de acelerador impressionante, raramente você vê a traseira dele escapando. Ele até o final estava mandando as sequências, aquela 4-3-3, que o primeiro 4 era na recepção da mesa, ele foi até o final mandando as sequências. O ritmo dele era de 52, 52, 52, 52, enquanto todo mundo virando 53, 54. Então foi realmente incrível a performance do Ken Roczen e ele não deu bobeira, talvez não quis passar por essa situação como eu comentei com o Cooper Webb, no qual ele perdeu no finalzinho. Então, realmente, impressionante a performance. Na primeira etapa, ele comentou que sofreu muito com o acerto de suspensão. A suspensão estava muito boa para atropelar, mas não com ela comida, né? Então, ele sentia que a moto estava pilotando ele, não ele a moto. E nessa etapa, ele mostrou toda a performance, mandando todas as sequências, sem errar. Então, realmente, foi uma performance de um campeão e vocês podem esperar mais bons resultados aí do Ken Roczen. Lembrando que, como eu disse, muita gente boa corre na categoria 450. Só de classificar para a final é uma vitória. Então, sem uma boa largada, fica realmente muito difícil ter bons resultados. A prova disso é o nosso amigo Eli Tomac, que era, ou melhor, é ainda a minha aposta para o campeonato.
Ele, o ano passado, teve muitos altos e baixos, não conseguiu ter uma performance linear, né, andando sempre bem. O próprio James Stewart já comentou em algumas entrevistas que não sabe como o Eli Tomac não está vencendo todas as provas. Pela velocidade, pela moto que ele tem, pela capacidade física e técnica. Então, realmente, ele está devendo ainda uma performance bacana. Nessa etapa, ele largou mal. Eu assisti algumas entrevistas dele, você sente ele não tão confiante, não tão relaxado. É aquele discurso americano que nunca teve melhor, que a moto nunca teve tão boa. Você compara ele, por exemplo, com o Barcia, ele brincando atrás na entrevista e tal, um momento muito mais relaxado. E o Tomac naquela postura profissional, assim, a impressão que meio na defensiva. E nessa etapa ele não conseguiu se sobressair como em outras performances que ele já teve, mas ele saiu de lá de trás, né? O Tomac, ele não larga bem. Eu tenho um dado aqui para vocês que é bem interessante, que eu consegui achar as médias das largadas, né? Só para vocês terem uma ideia. O Tomac acabou em quarto nessa prova, ele conseguiu vir recuperando, já vou falar um pouquinho mais, mas ele saiu, ó, ele tem uma média de largada de 11.5, ou seja, de 11º lugar, quase 12º. Cara, isso é horrível. Um cara que nem ele, que é muito rápido, mas talvez não esteja num dia bom, ele tá ferrado. Você pega um piloto que tem uma média melhor aqui, deixa eu dar uma olhada, o Justin Barcia, até agora a média de largada dele é segundo, então é 2.0, ou seja, ele tem que passar um piloto. Você pega o Tomac, ferrou. Então a gente tem outro exemplo aqui, Ken Roczen, média largada dele 4.5, Adam Cianciarulo, média 4, ou seja, os principais adversários estão para frente, o que deixa o trabalho dele muito difícil. Então, se ele não melhorar esse ponto fraco, digamos assim, vai ficar bem difícil para ele. Ele vai ter que estar sempre em dias muito bem para conseguir tirar essa diferença para o pessoal. E lembrando que todo mundo treina muito e são pilotos experientes. Com certeza ali mais de 12, 13 pilotos já foram campeões americanos de Supercross ou Motocross na categoria 250 ou 450, ou seja, só pedreira pela frente, né? Então o Ken Roczen teve essa vitória, o Tomac conseguiu se recuperar até quarto lugar, e a gente tem outras pessoas que se sobressaíram muito, que eu achei que vale a pena ser comentado. O Zach Osborne, um cara que tem uma história bem bacana de superação, de ir sem dinheiro para a Europa, com 2 filhas, esposa e tudo mais, e conseguir dar a volta por cima, voltou, foi campeão americano Supercross na última curva, passando o Savate, se eu não me engano. Então até no final meio polêmico, mas ele é um cara que corre com o coração. E ele já não deu mole, largou na ponta, fez uma excelente largada. Então lembrando que no Supercross você largar bem faz muita diferença, ou no motocross, mas a questão é que o nível está muito alto, então a largada, aí que é a chave da história, né? E ele teve uma situação com o Adam Cianciarulo. Ele já tem um histórico, digamos assim, de se baterem numa classificatória, uns 3 anos atrás. Ele e o Cianciarulo, na época que eles andavam 250, acabaram se estranhando e o Cianciarulo levou a pior, acabou tendo que operar o joelho após essa batida deles. Então o Cianciarulo veio na sequência, deu uma espremida nele na parede, o Osborne não gostou, os dois não pularam aquele duplo grande que tinha no meio da largada, né, cruzava a largada por cima, e na recepção ele ignorou, saltando para a direita, e pegou o Cianciarulo na curva, espremeu no que dava. O Cianciarulo realmente, por sorte, não caiu, e ali também desequilibrou a prova do Cianciarulo. Ele se manteve em segundo lugar, o Cianciarulo acabou passando depois, tudo certinho, não se encostaram, mas ali, sem dúvida, foi um diferencial. E lembrando que o Osborne, ele é um cara também de contato, assim como o Barcia, ele não vende fácil a posição. O Tomac foi passar ele por fora depois das costelas, ele espremeu. O Tomac também recuperou a passagem, ou melhor, recuperou a posição. Então, eles não vendem fácil, algo que talvez falte um pouco para os pilotos aqui no Brasil. Outro piloto que eu gostei muito, que fez algo incrível na classificatória, foi o Malcolm Stewart. Vocês sabem que ele é muito rápido nas costelas, até ele acabou se machucando no ano passado, por um detalhe que eu não sabia. Ele veio nas costelas atropelando e de repente ele se perdeu, virou de frente e bateu no salto seguinte, quebrando o fêmur, tirando ele da temporada. Ele estava muito bem, muito rápido. Mas nessa transmissão, o Carmichael falou que ele caiu nas costelas porque arrebentou a corrente da moto.
ou melhor, arrebentou não, caiu fora a corrente. Algo que eu nunca vi acontecer, até o Carmichael comentou que nunca viu isso, mas foi o que infelizmente aconteceu com o Malcolm. Ele acabou na classificatória, na primeira hit, ele estava num grupo ali de 5 pilotos disputando, Tomac, Webb, Freeze e, se não me engano, o Brayton. Ele veio nas costelas, bateu na curva por fora e passou o Tomac, o Webb na seção de costelas, e na reta seguinte ele já passou o Freeze. Então, numa questão de 2 retas, ele passou 3 pilotos de ponta. Então foi algo incrível aí que ele conseguiu. E ele, na prova, ele não tem uma performance assim incrível, talvez top 5, mas ele andou muito bem, sempre perto ali do top. Outro piloto que está muito rápido, principalmente nos treinos, virando 1 segundo talvez aí mais rápido que os adversários, que é algo extremamente difícil em uma volta, né? Lembrando que os treinos você tem que virar uma volta rápida, então você conseguir colocar quase 1 segundo em adversários tão bons é realmente algo incrível. É o Adam Cianciarulo. Nos 2 treinos ele foi mais rápido, venceu a classificatória dele, mas na prova ele acabou sendo anulado, eu diria assim, pela experiência dos concorrentes, né? Primeiro ele foi passar o Osborne, como eu comentei, o Osborne anulou ele. Depois ele veio disputando novamente, foi passar o Brayton deu uma judiada nele, digamos assim. E ele também, como eu vou explicar, ele comete erros, cianciarulices, como a gente diz no nosso grupo, onde eles prejudicam demais, né? Ele dá uma errada sozinho, encavalou na primeira etapa, perdeu a posição para o Barcia. Nessa etapa ele cometeu um erro na sequência. Depois, na última volta, ele acabou caindo e perdendo a 4ª posição, que estava garantida, e ele acabou com isso prejudicando bastante o campeonato dele. Hoje ele está em 3º, 10 pontos atrás, podia estar ali na briga, mas é um cara que vai dar muito trabalho. Quando ele encaixar tudo certinho, como ele vem fazendo nos treinos e na hit, ele pode vencer um main event com certeza. Galera, e um piloto que não foi bem foi o Cooper Webb, um cara que está lutando aí contra uma doença desde a abertura, não está se sentindo bem, e nessa etapa realmente ele se prejudicou bastante no campeonato. Ele até fez uma classificatória boa ali, disputou com o pessoal na frente. Já no main event ele largou mal e, enfim, não andou bem. 12º lugar para ele, e alguns pontos aí importantes foram perdidos para o campeonato. Mas vamos torcer para o Cooper Webb recuperar a performance do ano passado. Andava muito rápido e muito bem, e temos certeza que bem preparado ele está, porque mesmo doente ele está conseguindo dar trabalho. Então, galera, esse foi o review da categoria 450. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, não está dando para usar muitas imagens, mas vou tentar pôr o máximo possível aqui para vocês. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.